Pessoal, então vamos falar sobre empreendedorismo. Por que eu decidi falar sobre empreendedorismo, tá? Então eu abri uma enquete ali e aí perguntei, né, quem empreendia e muitas pessoas votaram que sim, que empreendiam. E também o Spa esse ano, sábado agora fez 2 anos, né? Então queria falar sobre isso com vocês, porque eu acredito que seja algo muito importante, não só para a área da massoterapia, que é a área que eu falo, porém, para todas as áreas é bom a gente ter um pouquinho de conhecimento, estudar sempre faz bem e é necessário. Algo que eu sempre falo é que muitas vezes a gente acaba estudando aquela área que a gente atua, né? Por exemplo, eu sou massoterapeuta, eu só estudo técnicas de massagem, não estudo sobre marketing, sobre empreendedorismo. Isso é muito ruim para o nosso negócio, tá? Ai, Paty, eu ainda não empreendo, eu gostaria. Então, tudo bem, essa live é pra você também, porque quem sabe se algum dia tu resolver empreender, tu tem que ter conhecimentos, tá? Então, comecei. Primeiro algo que eu gostaria de falar, eu não tenho ninguém na minha família que empreenda, assim, muito próximo. Até tava falando ontem com alguns amigos que o meu avô era funcionário público, né? Então, não tenho pessoas, não tinha exemplos, né, de pessoas que empreendiam e não era o grande sonho da minha vida, né? Alguém me perguntou esses dias no Instagram, numa caixinha, Paty, tu sempre sonhou em empreender? Não. Inclusive, eu nunca sonhei em empreender. Porém, eu queria levar a saúde, o bem-estar para outras mulheres e foi a forma que eu achei de fazer isso através do empreendedorismo. E aí, algo muito engraçado é que eu lá atrás, quando eu tinha 20, 21 anos, eu trabalhava na área administrativa e eu decidi fazer administração de empresas. Eu tinha várias pessoas próximas a mim que estudavam, minha melhor amiga da época fazia administração, inclusive fomos colegas de faculdade. E na época, hoje é moderno, né? Hoje é moderno empreender, é legal, todo mundo quer empreender, todo mundo quer ser empresário. Porém, na época, que não faz tanto tempo, né, gente? Faz 7, 8 anos, 9, não era. Inclusive, pelo contrário, quem fazia administração era visto como uma pessoa que não sabia o que queria da vida. Então, quem faz administração? Mas então é porque tu não sabe o que tu quer e aí faz administração. Gente, eu escutava muito isso. E hoje, pensando sobre a live, eu lembrei de uma vez que eu estava conversando com um funcionário que estudava na mesma faculdade que eu, e ele estudava Direito e eu Administração. E ele teve coragem de me falar, mas é que administração é coisa de gente que não sabe o que fazer. E eu estava, assim, empreendendo e dando uma oportunidade de emprego para ele. Tá? Então, não era nada legal, assim, não era moderno, não era nada. Era algo visto, como eu disse, como quem não sabia o que fazer. Porém, hoje não, né? Hoje é moderno, hoje as pessoas querem estudar administração, estudar marketing, empreender. Às vezes querem empreender sem estudar muito, só vão na cara e na coragem. Então, o que eu tenho para falar para vocês, né? Sim, é muito importante empreender. Eu vou fazer uma faculdade de administração para aprender a empreender, para aprender a administrar uma empresa? Não, né, gente? A gente vai estudar na nossa área. Porém, é muito importante que a gente aprenda a administrar também. Inclusive, essa semana comentei também, semana passada, que alguém falou assim, é que eu estudei Direito, né? Não lembro que a pessoa estudou. Mas é que na faculdade de Direito, eles não ensinam a gente a abrir uma empresa, não ensinam a gente fazer nada, né? Como abrir uma empresa. E aí eu brinquei, né? Que eu queria contar que nem na administração. Ao menos que eu tenha faltado essa aula. Mas eles não ensinam tu ir lá, olha, pra te abrir uma empresa. Daqui a pouco tu vai ter que abrir um MEI, né? Então, como eu faço pra abrir um MEI? O que eu coloco? Quem que eu procuro pra me auxiliar? Eu consigo fazer sozinha? Eu consigo... eu vou ter que pedir ajuda de um escritório de contabilidade?
O que eu tenho que fazer? Então, também não se ensina. Uma faculdade, eu estudei tradicional, de método tradicional, então não existia. Hoje, já existem faculdades mais voltadas para o empreendedorismo, para auxílio, como se fosse uma mentoria mesmo. E lá na faculdade, por muitas vezes, eu percebia que o professor só estava repassando, que tinha num livro, alguma coisa. Muitos desses professores nunca tinham empreendido. Eles só tinham o conhecimento teórico, não tinham conhecimento prático. E é muito diferente. É o que eu sempre falo. Eu tenho curso de massoterapia, eu só ensino o que eu vivo, o que eu sei. Eu nunca vou ler alguma coisa e vou chegar para as minhas alunas e vou dizer, não, isso é assim, assim. Não, eu só ensino o que eu tenho prática. Não acho justo, não acho certo eu ensinar, claro, muitas pessoas fizeram aquilo e deram resultado, né? Porém, eu não validei. E para mim, repassar um conhecimento, eu acredito que eu tenho que validar. Né? Então, como eu tava falando, então hoje é moderno, empreender é moderno, né? Quantas vezes a gente vê, eu brinco que existem empreendedores de Instagram, né? Muitas vezes a gente entra no perfil da pessoa, tá lá, CEO da empresa tal, proprietário, empresário, vai ver a pessoa não tem nem um CNPJ, né? Então, é isso que eu falo, hoje é moderno, todas as pessoas querem empreender. Porém, não é para todo mundo. Como eu falei, eu não sonhei, não era o meu grande sonho empreender. Porém, foi através do empreendimento, empreendendo, que eu consigo levar o que eu quero para as pessoas, que é a saúde, o bem-estar e o conhecimento para as massoterapeutas também. Porém, não era o meu sonho, né? Poderia, quem sabe, fazer alguma outra coisa. Nunca sonhei, nunca me dediquei, as coisas foram acontecendo. Por eu empreender, muitas vezes algumas amigas, pessoas próximas, seguidores, me perguntam, Paty, o que eu faço? Muitas vezes não é da minha área, né? Paty, me ajuda, eu quero empreender também. O que eu faço? Me dá uma dica. E aí, já aconteceu de eu perguntar, tá, mas me diz o que tu gosta de fazer. Vamos começar por aí. Porque eu acredito que pra te empreender e pra te fazer um bom trabalho, pra empreender ou não, né? Tu tem que gostar do que tu tá fazendo de alguma forma, né? Não adianta querer ser massoterapeuta e não gostar de tocar nas pessoas, ou não gostar de conversar com as pessoas, né? Também não adianta me colocar para trabalhar na frente de um computador, de uma tabela de Excel, que eu não gosto. Então eu pergunto, o que tu gosta? Aí a pessoa, mas eu não gosto de nada. Mas então por que tu quer empreender? Né? Qual é o motivo? Então a gente tem que ter... não querer fazer porque é moda, porque eu acredito que posso ganhar mais. A gente muitas vezes fala sobre isso, né? Que realmente o empreendedorismo, ele muitas vezes nos possibilita a faturar mais, comparando com, por exemplo, eu faturo mais hoje do que quando eu trabalhava em uma empresa. Porém, se eu tivesse estudado, me dedicado e ficado lá, eu poderia, sim, faturar mais do que eu faturo hoje. Por que não? A gente vê executivos faturando muito mais do que muitos empresários, né? Então, independente do que a gente vai fazer, se a gente vai decidir empreender ou não, a gente tem que ter dedicação. Não existe um empreendedor ganhar mais. Depende da área, depende da dedicação, tá? E uma outra coisa que é super engraçada, eu escuto muitas pessoas falando, eu decidi empreender porque eu quero trabalhar menos, porque eu quero fazer o meu horário. Também não é bem assim. Eu sinto muito em contar isso pra vocês. Não é. Porque quando nós trabalhamos pra nós, a gente trabalha muito mais. Em alguns momentos a gente consegue fazer um horário. Eu consigo sair no meio da tarde, por exemplo, para fazer a unha, para ir no médico, fazer alguma coisa que eu queira, que eu poderia fazer, quem sabe, no final da tarde, mas eu prefiro fazer no meio da tarde ou na manhã, sim. Porém, muitas vezes, um cliente quer vir 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, porque tem um evento, porque tem um compromisso, e eu venho. Então, lá no outro emprego, onde tu tinha um horário certinho, que tu conseguiria se programar, muitas vezes no empreendedorismo não se consegue. Então, eu acredito que sim, que a gente pode
Quem sabe no futuro trabalhar menos, como eu falei, eu só ensino o que eu vivo, né? Eu só passo para vocês o que eu vivo. Então, eu já empreendia antes do espaço, para estar fazendo 2 anos, mas é muito trabalhoso. A gente tem trabalho, se tu não tem auxílio de ninguém, uma secretária, uma recepcionista, acaba que o empreendedor, ele faz as técnicas que ele tem que oferecer, ele paga boleto, ele faz limpeza, tudo. Faz o marketing, divulga, faz tudo que tem que fazer. E um outro erro é que geralmente o empreendedor que começa sozinho, quando começa a crescer, tem medo de delegar, né? A gente acaba que acha que é só a gente que faz bem, né? E, só eu consigo fazer, só eu atendo as minhas clientes dessa forma. Sim, cada pessoa é única, mas não que a forma da outra pessoa seja errada, né? Então, pra gente crescer, sim, muitas vezes a gente vai precisar de outras pessoas próximas a gente, né? E algo muito difícil do empreendedorismo que eu sempre falo, né, que eu já comentei, é que a gente tem que estudar, né? Então, não tem que estudar apenas as técnicas que tu vai oferecer, apenas a tua profissão. Tu tem que estudar outras coisas, sim. Por quê? Tu vem lá de uma empresa, né? E tu é acostumado a receber ordens, porque assim, o empreendedor, a pessoa que trabalha sozinha, um autônomo, ou pode até ter um funcionário, ele tem que fazer tudo por ele. Então ninguém vai chegar para ele e vai falar, olha, tu tem que fazer assim, tal horário, teu cliente vai chegar tal horário, tu tem que chegar antes. Não. O empreendedor, ele trabalha por ele. Ele que tem que fazer as regras do trabalho dele. E o que acontece muitas vezes? A pessoa é funcionária de uma empresa, ela resolve empreender, sem estudar, sem se planejar, tá? Gente, quando eu falo estudar, novamente, não é fazer faculdade, não é gastar horrores, é quem sabe tu conversar com uma amiga que é empreendedora, marca um café, marca uma tarde, paga uma mentoria para uma amiga e fala, olha, me ensina, me ajuda, me auxilia a empreender, sabe? É valorizar as pessoas que estão próximas a nós também. Então, a pessoa é acostumada a ter ordens, né? Só cumpre prazos e tem ordem. Então, começa a empreender e começa a deixar as coisas fluir sem estar ali cobrando. E acaba, o que acontece, né? Acaba que tem que o sócio, a sócia tem que ficar cobrando. Tu fez isso? Tu fez aquilo? Tu vai fazer? Tá, e aí, vamos fazer ou não? Ou os próprios clientes. Quando vê, tu combinou para cliente que tu vai mandar um vídeo para ela com uma massagem facial. Aí tu fala, semana que vem eu te mando. E aí tu não coloca dia, não coloca horário. E quando vê, a cliente tem que te cobrar. Oi, fulana, tu pode me mandar uma massagem, um vídeo, tu vai me mandar? Aí na outra semana a cliente volta pro teu atendimento e tu ainda não mandou. E ela vai dizer, eu queria muito aquele vídeo. Ou a cliente fala assim, depois tu me manda um horário. Fala, sim, eu vou te mandar esse horário. Aí quando vê a cliente te perguntando, fulana, tu viu se tu tem horário pra mim ou não? Aí vai indo, vai indo. Tu promete que tu vai vender um home care. Tô usando aqui na minha profissão, né? A gente trabalha com produtos a pronta entrega, às vezes, ou encomenda para vender pro cliente. E o cliente fala, eu quero um creme, tal creme, pra mim fazer uma massagem corporal em casa. E aí tu diz que tu vai pegar, vai comprar e pra entregar pra ela. Aí chega no dia da cliente lá fazer a massagem, ela tá toda feliz que vai levar o creme pra casa. Oi, fulana, e o meu creme? Eu esqueci de comprar. Não comprei, é que foi difícil. Então, isso é falta de planejamento, né? Porque muitas vezes tu tá lá na empresa, se tu não faz, o teu gestor cobra. O teu gestor vai dizer, fulana, lembra que teu prazo é amanhã. E aí ele já avisa um dia antes. Para isso que serve o gestor, né? Por isso que não são todos do mesmo cargo. Temos pessoas que vão gerir as equipes, né? Então, a equipe, aí a cliente vai dizer, tu nunca tá sempre cobrando. Então, prestem atenção se sócio, se alguém que trabalha contigo ali, terceirizado, ou alguém assim, os teus... esqueci o nome. Os fornecedores, se os teus fornecedores, se as tuas clientes estão te cobrando. Me manda aquilo, por favor, eu preciso, sabe? Então, é algo que a gente tem que ter noção que ninguém
vai falar pra gente, é amanhã que tu tem que entregar. Não, a pessoa só vai cobrar se a gente já tá atrasado. Então, um fornecedor, um cliente, tá? Então, é algo que eu sempre falo, anotem as coisas, tenham uma agenda, né? Se organizem. Então, eu acho que isso é um dos piores erros de quem tá empreendendo, né? É esquecer que não tem ninguém, né? Que é a gente pela gente e deu. Então, eu acredito que é muito importante a gente ter organização, sim, ter planejamento. Sempre brinco que eu sou virginiana, né? Então, eu gosto das coisas organizadas, ter anotadinho, tem que mandar alguma coisa pro cliente, anota. Então, mostra um cuidado, mostra um interesse pros nossos clientes. Eu quero ler as mensagens de vocês, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Quem já empreende, me fala se empreende ou não. Então, gente, é isso. Empreender, e nem sempre empreender é a melhor opção. E nem sempre empreender é ter um negócio próprio. Porque tu pode empreender, né? Ser um empreendedor dentro da tua empresa, sendo terceirizado de alguém, né? Trabalhando, fazendo um extra fora do teu horário de trabalho. Então, existem vários formas de empreender. Não simplesmente abrindo uma empresa, né? Tendo um investimento muito alto. Então, hoje em dia a gente tem muitas opções. Só uma dica que eu sempre dou é formalizem as coisas. Lembra que antes eu falei, tem algumas empreendedores de Instagram que não tem? Vão atrás. É muito mais fácil do que vocês imaginam, tá? Cheguem lá, peçam ajuda para um escritório de contabilidade, então que eles ajudam e façam as coisas formalizadas, porque não existe crescimento. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, sempre falo aqui. Não existe crescimento sem planejamento e sem estar formalizado. Não tem como eu dizer que eu sou uma empresa, que eu sou uma empresária, se eu não tenho tudo bem certinho, tá? Isso é bem importante. Não é fácil, como eu falei, muitas coisas eu só aprendi fazendo. Então não adianta falar, eu vou lá, vou fazer uma faculdade de administração porque eu vou aprender tudo. Não vai. Tu vai aprender somente no dia a dia. E muitas vezes sim, a gente vai errar. Tá? Muitas vezes a gente vai fazer coisas que vai pensar, como que eu errei uma coisa tão boba? Mas todos os nossos erros a gente aprende, né? Então a gente vai consertando e vai aprendendo o que fazer, o que não fazer. Porque o que a gente não pode fazer é continuar cometendo aqueles erros, tá? A gente tem que cuidar da nossa empresa, deixar ser uma empresa saudável. Cuidar do financeiro também é muito importante, porque ali o coração da tua empresa, né? Tu saber separar o dinheiro do teu pessoal profissional, esse é um outro grande erro de quem inicia a empreender, já iniciar errado, né? Depois chega um tempo que vira uma bola de neve a questão financeira e não consegue mais retornar. Acaba ficando muito difícil mesmo. Então, tentem, como eu falei, quando a gente não tem conhecimento, né? Então também não adianta a gente se cobrar, né? Por que eu fiz errado? Eu comecei errado com o financeiro. Então, tudo bem, muitas coisas eu não sabia também, fui aprendendo com o tempo. Porém, por isso que eu decidi também fazer essa live pra falar um pouquinho com vocês, alertar vocês, procurarem alguém que auxilie vocês. Como eu falei, não precisa ser daqui a pouco um profissional específico de primeiro momento, né? Conversa com uma amiga que já empreende há mais tempo, sempre vai ter um ensinamento, uma dica, né? Vai tirar alguma dúvida de vocês ou ao menos falar por onde começar, tá? Como eu falei, o SPA faz 2 anos, mas faz mais tempo que eu empreendo. Então, comecei lá com 22 anos na área da alimentação, bem diferente, né? Então, comecei a empreender na área da alimentação em uma empresa que eu ainda tenho, ainda trabalho, atuo bem menos. Consegui delegar muito lá, aprendi muito. Aprendi a fazer entrevistas, trabalhar com equipe, então bem diferente do que aqui onde eu trabalho hoje. Porém, quando eu vim pra cá, realmente é muito diferente. Tu ir de uma área para outra muda muito. Então, primeiramente, eu comecei sublocando espaços. Gente, algo muito importante, tá? Não é porque tu não tem a tua sala separada que tu não tem que empreender, que tu não tem que fazer tudo que um empreendedor faz.
Esse é um erro muito grande, muito grande. Então, eu tive a experiência tanto de trabalhar sozinha, que eu trabalho hoje dentro da minha sala, como trabalhar com outras colegas. E qual que é o erro, o maior erro? Muitas vezes, quando a pessoa vai sublocar um espaço, acredita que a dona ou o dono do local é obrigado a divulgar o trabalho dela, que ela tá lá só pagando aluguel. E é outro momento que eu falo, vem do gestor cobrando toda hora e daqui a pouco a dona desse espaço vai ter que cobrar toda hora. Mesmo tu pagando aluguel, tá sozinha, a dona tá falando, e aí, postou? Tá divulgando? Como que tá teu negócio? Tá usando tudo descartável certinho? Tá fazendo limpeza? Tá tudo certo? Então, não é obrigação do dono do espaço. Claro que vocês vão trabalhar em conjunto, porém, a gente tem que entender que nós temos o nosso nome. Então, independente se tu tá trabalhando pra ti ou se a pessoa tá te pagando um salário, por exemplo, eu sou massoterapeuta, alguém tá me pagando um salário. Tudo bem, tu tá dentro do espaço daquela pessoa, aquela pessoa é dona, faz todo o investimento, tá te pagando, porém é teu nome como profissional que tá ali. E se hoje tu ganha salário e amanhã tu resolve empreender? As clientes vão querer continuar indo contigo? É isso que tu tem que pensar. Tu vai ter que começar a fazer um trabalho do zero? Ou tu já tem o nome como massoterapeuta, mesmo atendendo dentro da sala de alguém, mesmo sendo funcionária de alguém? Tu tem que fazer o teu nome como profissional. Tem que ser um bom profissional, independente da área. Porque hoje tu trabalha numa empresa, daqui a pouco tu pode ter indicação de trabalhar em outra e a pessoa vai perguntar por ti se tu é um bom funcionário ou não. Então, a gente tem que ser um bom profissional. Não pensar que a empresa só é obrigada a fazer as coisas. Que a gente tem que fazer a nossa parte. Sem muitas vezes as pessoas terem que ficar cobrando toda hora. E aí, fez, o prazo é amanhã. Já tá atrasado. Então, a gente como pessoa tem que fazer o nosso papel. Se a gente tá ganhando um salário ou se a gente tá empreendendo e os nossos clientes estão nos pagando. Né? Então, eu já tive essa ideia, porque eu comecei a empreender. Eu fui atrás, inclusive eu subloquei uma sala de uma casa que não tinha fluxo de pessoas, a dona só ia uma vez por semana para fazer a reunião com as meninas que trabalhavam com ela, então não tinha fluxo de pessoas. Eu que tive que ir atrás das minhas clientes do zero, porque aí sim eu nunca tinha atendido em outro lugar, então eu já comecei empreendendo, não fui funcionária como massoterapeuta, só na área administrativa. Então, eu já tinha noção que eu ia ter que ser o financeiro, o marketing, administrativo, ia fazer tudo. Ia ser tudo da empresa. Então, sim, já comecei divulgando, já criei, nem existia stories, nem lives, nem nada na época, né? Então, eu trabalhava com o Facebook apenas, e aí não tinha essa conversa da gente aqui, né? Que é tão mais fácil, e eu sempre falo que eu adoro estar aqui fazendo live, mas não existia isso. A gente tudo que a gente queria passar era através de foto e texto. É muito mais difícil, né? Porque se eu tô falando aqui, tô falando braba. Ou se eu tô falando sorrindo. Vocês percebem, né? Então, tô aqui, tô conversando com vocês, o tom da voz e tudo. Agora, num texto, a gente entende o que a pessoa tá falando, mas a gente nunca sabe por trás como que a pessoa tá. Então, é mais difícil, sim, passar um sentimento através da foto e através do texto. Então, eu acredito, por um lado, ficou muito mais fácil pra gente passar, mas também a nossa atenção, né, é bem mais difícil ter a atenção de alguém. Então, todas as pessoas que estão aqui na live poderiam estar na live de outra pessoa, assistindo televisão, alguma coisa, mas não, estão aqui, né? Então, é sim um trabalho diferente também. E eu não tinha planejamento, como eu falei. Comecei nas redes sociais, eu não tinha conhecimento. Não se falavam em influencers, em pagar para aparecer. Hoje a gente pode pagar para aparecer, né? Daqui a pouco alguém que me segue, alguém que tá aqui, não me seguir, aparecer um patrocinado meu, né? Então eu pago para aparecer para outras pessoas. E isso a gente
gente não tinha esse conhecimento. E depois veio essa nova forma, mas até que chega até nós, demora um pouco. Então, não é porque eu sou massoterapeuta que eu não tenho que estudar essa parte também, né? Então, como que eu vou chegar nas pessoas? Como eu vou entregar uma melhor experiência para o cliente? Daqui a pouco, Paty, mas eu quero oferecer uma máquina de cartão para o meu cliente só paga com cartão, eu posso? Sendo MEI, eu posso ter uma máquina de cartão ou não? Eu faturo muito pouco, no cartão eu faturaria em torno de 500, R$ 1.000, é muito pouco, acho que eu não posso ter maquininha de cartão. Pode sim, não importa quanto tu fatura, não importa se tu é MEI ou não, tu pode sim. Então tem conhecimentos que a gente não sabe, que a gente só vai aprendendo depois. E tudo bem. A gente só não pode ficar muito tempo estagnado, gente. Escutei alguém falando essa semana que muitas vezes a gente se atualiza e faz muitas coisas novas. Por exemplo, sempre eu tento fazer alguma coisa nova. Então, lancei mentoria, lancei o curso. Então, tô fazendo alguma coisa nova. Não tô aqui todo dia fazendo a mesma coisa. Porém, tem pessoas que vivem 5 anos, passou 5 anos, mas parece que foi o mesmo ano. Então, foi 5 anos igual aquele, porque só levantou de manhã, foi lá, trazendo novamente aqui pra massoterapia, pro empreendedorismo mesmo, não importa se tá empreendendo ou não, levanta, toma banho, toma café, vem atender, faz massagem, em 10 clientes, volta pra casa, janta e fica nesse ciclo. Não traz nada de novo, não traz nada de diferente. Isso é ruim pra nós, porque... Gente, as novidades não são boas só para os nossos clientes. As novidades são boas para nós também. Por quê? Gente, eu só quero avisar que eu vou responder no final as perguntas, tá? Podem ir mandando aí. As novidades são boas, porque tudo que a gente vai fazer de diferente não dá um friozinho na barriga? Vocês viram que semana passada eu fui dar uma entrevista na TV, né? Eu nunca tinha dado uma entrevista na TV. Eu sou colunista de uma revista, já saí em jornal, já saí em revistas, outras revistas. Porém, eu nunca tinha ido numa TV. Então, gente, eu tremia de frio, de nervoso, eu não sabia como que ia ser. E, gente, isso é ótimo, né? Muitas vezes a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Mas, gente, o que nos move é isso. Sabe? É trazer um sentimento diferente. Então, não é só bom, né? Eu dei esse exemplo, mas fazer um curso novo... Ou daqui a pouco, não, vou fazer uma decoração nova no meu espaço. Não posso gastar, mas eu vou mudar de dentro da sala, vou pegar da recepção, vou trocar. Gente, isso é trazer algo novo pro teu cliente, mas é fazer a gente pensar diferente também. Tá? Não só chegar ali, vou chegar ali todo dia, vai estar do mesmo jeito. Não, vou chegar e vou dizer, não, agora eu vou mudar minha decoração. Vou tirar minha mesa da sala, vou botar a maca diferente, vou mudar os móveis, fazer alguma coisa pra... fazer com que a gente pense diferente também, né? Procurar profissionais. Paty, eu tenho muito medo de gravar vídeo, né? Depois quero falar um pouco sobre isso com vocês. Tenho medo de gravar vídeo. Gente, é muito importante. Existem outros tipos de divulgação? Existem, mas hoje, cada vez mais a necessidade da pessoa tá olho no olho, nem que seja virtual. Tá? A gente conhecer, as pessoas nos conhecerem. Eu acho isso muito importante. Não sou da área exatamente do marketing, mas eu estudo muito isso e eu percebo a diferença de empresas que não têm. Tô falando de empresas pequenas assim, como a gente, né? Então, que não tem a cara ali. Até as empresas grandes. Magazine Luiza não tem a Lu, eu acho. Que é lá a bonequinha deles, que fala, que se movimenta, que usa roupa, que posta roupa que tá e marca. Isso é ter conexão com os nossos clientes, né? Então, sim, eu acredito que é muito importante. É difícil? Mas, gente, a gente tem que fazer, como eu acabei de falar, fazer coisas novas que nos motivem e que nos dê medo, sim, que nos dê frio na barriga e vou falar assim, vou ter frio na barriga, vou ter medo, mas eu vou fazer. Porque é esses momentos que vão trazer as coisas diferentes para nós. Tá? Então, começa. Vai achar ruim, vai olhar o vídeo, vai achar horrível. Eu olho vídeos meus de 2 anos atrás. O Store, ele começou faz uns 3, 4 anos. Antes não tinha. Eu olho lá os meus... Logo que começou,
eu já comecei também, né? Não tinha, assim, tanto jeito de falar. Acredito que até hoje não tenho tanto, mas tô aqui igual, porque pra mim o mais importante é passar minha mensagem do que ter medo, ou é maior. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, tenho medo de crítica como todo mundo, mas eu passar minha mensagem é maior que isso. E eu olho esses vídeos lá do início, eu acho horrível, gente do céu. Eu queria achar um vídeo desse pra mostrar pra vocês. Gente, terrível, terrível. Eu tenho certeza que daqui 2 anos eu vou assistir essa mesma live que eu tô falando agora e vou dizer, meu Deus, Patrícia, olha o cabelo, olha isso, olha a roupa, olha o jeito, olha como fala. Fala muito rápido, fala muito devagar, fala muito alto. Então, sim, por quê? Porque a gente evolui. Só que a gente só evolui com o passar do tempo, não, fazendo. A gente leva muito a experiência com a idade, né? Mesmo do empreendedorismo. Muitas pessoas falam, eu vou empreender, eu sou muito jovem, as pessoas não vão confiar em mim. Não tá errado, porque sim, a gente julga, né? Querendo ou não, a gente acaba julgando. Mas se tu mostra o teu valor para as pessoas não vão se importar se tu tem 20 anos ou se tu tem 40. Porque se a pessoa que tem 20 anos... Eu, por exemplo, eu tenho 28 e eu empreendo há 7 anos. Porém, se chega uma pessoa de 35 anos e ela começa a empreender hoje, eu tenho muito mais. Eu tenho 7 anos de experiência a mais que essa pessoa. Então, idade não é, tá? O que vai fazer é a gente treinar. É fazer mesmo. É pegar ali todo dia e fazer um vídeo. Não gosto, tenho vergonha, vai com vergonha mesmo. Muitas pessoas me pedem, Paty, qual que é a dica? Gente, a dica é fazer. Se tu falou uma besteira muito grande, tu pode apagar se for um story. Mas eu até nem indico. Às vezes hoje à tarde mesmo fui fazer um story ali, meio que falei errado, vai assim mesmo. Não adianta. No início eu olhava, eu refazia. Não. Eu tô fazendo uma live aqui, já errei quantas coisas. Opa, volta. Não tem problema. Porque eu sou um ser humano como vocês. E eu duvido que se eu gaguejar ou falar alguma coisa, fui falar, errei, duvido que alguém vai dizer, vou sair dessa live, que essa guria não sabe falar. Óbvio que não, gente, é normal. Os melhores comunicadores podem gaguejar, podem errar. Paty, eu tenho muito vício de linguagem, que é o quê? Né? Tudo bem, vai melhorar com o tempo? Vai, às vezes é só nervosismo, às vezes é normal, não é normal não, é da gente mesmo. Mas a gente pode ir melhorando com o tempo. Mas se falar errado não tem problema. O importante é o que tu fala, que a outra pessoa do outro lado entenda. Às vezes nos primeiros vai entender, não vai, mas não tem problema. E aí tu vai começar, algumas pessoas daqui a pouco vão falar ou não. Mas, gente, é a mesma coisa. Eu não falei pra vocês? Comecei a fazer administração, muitas pessoas não achavam certo, porque achavam que eu não tinha ainda um caminho pra seguir. Mas hoje as pessoas querem fazer, querem empreender, querem ser empresários, querem estudar. Hoje é moderno. Então, gente, o que eu tenho pra falar pra vocês? Resumindo do empreendedorismo. Planejamento, estudem, vão fazer um curso, vão ter conhecimento gratuito com quem fala. Eu não falo sobre empreendedorismo, tá? Eu falo sobre massoterapia. Porém, eu empreendo. Então, sim, quis trazer isso para vocês. Porém, tem muitas outras pessoas que falam só sobre empreendedorismo, né? Então, vão ter conhecimento muito mais profundo e muitas vezes tem alguma coisa até gratuita aí para vocês entenderem. Então, saibam o que vocês querem, planejamento, estudem e, gente, deem o melhor de vocês. Lembrem que vocês não vão mais ser funcionários e sim vão ser empreendedores. E ninguém vai cobrar vocês para prazo. E se cobrar, tá muito errado. Se a pessoa fala, ainda se a pessoa chega e fala, tá cliente e fala, Paty, tu falou que ia me mandar e não me mandou. Não fique chateado com essa pessoa. Fique chateado com você, porque é você que não está entregando os prazos, você que não está fazendo. A partir do momento que tu é empreendedor, tu tem que fazer. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Agora eu quero ver as mensagens de vocês. Se tiverem dúvida, podem chamar. Você acha interessante alugar uma sala dentro de um salão? A Emily é massoterapeuta também. Acho interessante. Interessantíssimo.
vou falar os pontos positivos e negativos, tá? Ponto positivo. Provavelmente as clientes que estão dentro daquele salão já são pessoas que se cuidam, que vão atrás de serviços para se sentir bem, se sentir bonita, aumentar a autoconfiança. Então, é bom por isso. Vai ter um fluxo maior, né? Tu pode fazer parcerias com o salão, fazer combos, uma massagem, mais uma hidratação capilar, uma hidratação corporal. Dá pra fazer vários combos legais. Hidratação corporal, mais hidratação capilar. Então, sim, é muito bom mesmo. Porém, o lado negativo é que tu tem que ver se esse salão tem o público que tu quer, né? Porque se tu tá indo atrás de cliente, pode ser que tu tenha uma persona, já falei sobre persona, né? O teu público que tu quer atender é tal público, porém esse salão tem outro público. Aí não vai bater, porque daí tu vai querer os clientes desse salão, mas elas não vão querer teu serviço. Daqui a pouco elas vão sair do salão e vão em outra. Mas não é que tu tá errada, não existe isso. É porque cada pessoa tem quer um tipo de experiência diferente, né? Algumas vão pelo valor, algumas vão pela técnica, algumas vão pelas pessoas. Então, tu tem que entender, quem sabe frequentar esse salão, ir lá, faz o cabelo, faz a unha, fica um tempinho lá pra perceber se aquelas clientes, quem sabe, são outros clientes, ou até perguntar pro salão qual é o público que tu atende, né? Mas também não ficar refém só das clientes do salão. Eu já atendi dentro de um salão, porém a gente não tinha nenhuma cliente em comum, acredita? Nenhuma. As minhas clientes, quando eu fui para esse salão, eu já tinha toda a minha cartela de clientes, então eu atendi as minhas clientes e o salão tinha outras. Era um público até um pouco parecido, mas não eram as mesmas clientes. Então eu sabia que eu também não queria depender daquelas clientes daquele salão, eu gostava da cartela e da minha persona específica, né? E a outra coisa muito importante é a questão do barulho, né, Emily? Depende da massagem que tu quer entregar. Então, eu decidi sair desse salão. Era um salão que tinha uma estrutura maravilhosa. Então, eu adorava atender lá, porque as minhas clientes chegavam, era um ambiente bonito, sempre limpinho, sempre organizado. Ela trabalhava com os melhores produtos. Então, mesmo que minhas clientes não eram clientes dela, quando as minhas clientes chegavam lá, elas viam novidades e viam. Então, eu adorava. Porém, a minha sala era aqui e tinha secador de cabelo desse lado e desse. Então, eu não conseguia entregar uma experiência da forma que eu queria para o meu cliente. Eu trabalhei nesse salão, ele mudou de espaço. Então, o primeiro lugar que eu fui, eu decidi trabalhar lá. Era um lugar também super bonito. E aí tinha a parte do salão, daí tinha um corredor e várias salas. Então lá não tinha barulho. Mas aí quando ela decidiu mudar, sim, aí tinha muito barulho. Então tinha muita coisa muito boa no salão, né? O público, como eu falei, não era o mesmo, mas ele era muito parecido. Então, querendo ou não, a minha cliente se sentia confortável lá, tendo outros clientes. Porém, o barulho eu não deixava entregar. Então, daqui a pouco eu ia de fazer um teste. Porém, sempre falo também, Paty, tem muito barulho, o que eu faço? Vou embora? Não, a gente pode pensar em isolamento acústico. Tem só uma caixinha de som, compra duas, coloca uma desse lado, uma desse... Não alto, porque isso pode dar dor de cabeça no cliente, né? Mas deixa um som mais ambiente, uma caixinha desse lado e uma caixinha desse, que vai dar aquele som ali, quem sabe vai tirar um pouquinho do som externo. Mas, a princípio, eu acredito que tem mais pontos positivos do que negativos. É só tu ver onde que tu quer atender. Quero olhar as mensagens de vocês. Eu sempre tive, ainda tenho dificuldade em empreender. Raquel, quero te falar que eu, depois de 7 anos, ainda tenho minhas dificuldades. Tudo na vida a gente vai aprendendo, né, gente? A gente vai se atualizando. Maravilhosa, Dai! Às vezes parece modinha, Raquel falou. Sheila, boa noite, boa noite. Sou advogada há 17 anos. Hoje trabalho com consultoria de imagem e eu amo. Que delícia! Que delícia! Luísa, morro de medo de trabalhar para mim mesmo e não ter o retorno que eu espero. Luísa, é só ter planejamento. Medo? Sim, a gente vai ter. Eu também tive muito medo. Quando eu fui montar o spa,
Nas outras salas que eu trabalhei, que eu subloquei, eu só tinha os móveis da minha sala. Aqui o spa, eu quis montar 2 salas, montei copa, montei banheiro, montei tudo, recepção. Aí eu fiz um belo investimento, mas eu tive medo também. Porém, eu me planejei para isso, né? Então, não precisa ter toda uma estrutura. E é o que eu sempre falo para as minhas alunas. Falando em experiência de spa específico, né? Mas a gente pode levar para todas as áreas. Que a experiência de spa não é a estrutura que a gente vai ter, não é o espelho, não é o tapete, não é o lustre, não é nada. É como a gente vai abordar e o que a gente vai entregar para aquele cliente, né? Então a gente consegue ter uma experiência de diversas formas. Automatização é fundamental, com certeza, Kátia. Ludi, boa noite! A Emily falou, que é a Emily que eu tava respondendo na pergunta. Eu atendo na minha casa, meus planos é sublocar uma sala ou a minha própria sala. Ai, quero falar sobre isso. Eu também, até postura, falando dos vídeos. Olha que a Kátia mandou. No site do Sebrae tem cursos gratuitos, gente. Gratuitos. Procuro. Adorei as dicas. Obrigada, Paty. Que bom. Gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Bem importante. Falando sobre a massoterapia. Gente, a gente vai trabalhar, a gente tem que... eu vou falar em números pra ter... tomar uma aguinha. Falar em números pra vocês terem uma noção. Quando eu falo em empreender, a gente sempre pensar no todo, né? Então, por exemplo, trabalho, subloco uma sala, eu pago lá 500, 600, 700 reais. Tá. Aí eu vou empreender. Aí eu vou pegar todas as os meus... Não vou fazer nada diferente, só vou pegar meus móveis. Claro que na mudança sempre tem um gastinho a mais, né? Pensa que tem que iluminação, que alguma coisa que outra, tem que chamar um eletricista, um encanador. Sempre tem alguma coisa, já reserva um dinheirinho a mais. Então, vou pegar todas as coisas e vou ir para uma sala. Tá? Então, trabalho lá, pago 600 reais. Vou ir para uma sala própria, né? Vou trabalhar sozinha. Mas o aluguel da sala é 1.000 reais. 400 reais, faz a soma lá, 400 reais é mais, dá pra pagar. Porém, gente, a gente tem que pensar em outras coisas além do aluguel. Porque muitas vezes quando a gente subloca um espaço, a gente tem tudo, né? Tem cafezinho, tem chazinho, tem água, bombona. Vai tomar água, acabou a água da bombona? Fulana, acabou a água da bombona. Vai passar um aspirador, tem aspirador. Quebrou a vassoura, a pessoa compra a vassoura. Então, a gente tem que pensar que quando a gente vai ter uma sala própria, sozinha, além do aluguel, se tem condomínio muitas vezes, tem a luz separado, tem água às vezes separada, às vezes no condomínio, tem internet. Queimou uma lâmpada, tem que comprar a lâmpada. Quebrou a vassoura, tem que comprar a vassoura. Então, tem que comprar de tudo, e comprar paninho para limpeza, tem que comprar tudo, produto de limpeza, lanchinho para os clientes, café para os clientes. Então, gente, sim, a gente tem que pensar no todo, faça conta do todo, não pense só no aluguel. Pensa tudo que tu pode gastar, porque não é só um mês, né? Só esse mês eu vou pagar a internet. Não, tu vai pagar a internet todos os meses, tu vai pagar os produtos de limpeza todos os meses, então faça esse planejamento, é bem importante. A Luíde falou, estou terminando de construir meu espaço na minha casa. Minhas clientes estão ansiosas para retornar com os atendimentos. Ai, coisa boa! Coisa boa! A Lud fez um vídeo outro dia e eu vi lá, ela me marcou e eu vi lá ela construindo. Ai, coisa boa, né? Tem o nosso cantinho. Independente se é nosso, separado ou dentro do espaço de alguém, né? Mesmo eu, por anos atendendo no espaço de outras pessoas, eu adorava ir pra minha salinha, fechar minha portinha e colocar lá a iluminação que eu queria, a música que eu queria, é muito bom. Um beijão, gente, boa noite e uma ótima semana pra vocês.